O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce, não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, também mencionando a presença do senhor prefeito, Mário Bution, sempre bem-vindo, deputado federal Miguel Lombardi, também a candidata a deputada estadual, a esposa do prefeito, Roberta Bution. Sejam bem-vindos à comunidade, sintam-se abertos para expor as ideias e apontar os caminhos que vocês têm a oferecer, assim como todos os outros também são bem-vindos aqui. A nós cabe atenção especial ao Evangelho. Celebramos o mês vocacional e agora precisamos insistir sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, não para o mês de setembro, mas para a vida humana na sua totalidade. De vez em quando a palavra fica esquecida, é deixada para trás. De vez em quando nós colocamos em segundo plano aquilo que pede, ensina a palavra, e nas situações piores a palavra é utilizada para induzir esta ou aquela ideologia. Então, o ponto principal da liturgia, além da Eucaristia, vai ser sempre a palavra, para não perdermos o seu significado verdadeiro, a sua importância para a nossa vida. Quando nós nos abrimos à palavra, então nós começamos a construir o que Santa Teresa de Ávila ensinou a chamar de castelo interior. E para construir um castelo, nós precisamos quase que a vida inteira. Para construir um castelo, nós precisamos as melhores pedras, o melhor material, o melhor projeto. Santa Teresa queria dizer que quando nós nos constituímos enquanto cristãos, quando edificamos o nosso interior, nossos sentimentos, emoções, quando alcançamos o equilíbrio junto de Deus, então, de fato, nós alcançamos a sua graça. Então, de fato, nós estamos prontos para o serviço. E o convite de Jesus, a partir da palavra, é o serviço. E Jesus não mascara as exigências da palavra de Deus. Lá, algum tempo atrás, nós vimos uma reflexão do Antigo Testamento, onde um dos mandamentos já era amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, todo o coração e toda a alma. Se você morre mais de amores pela esposa do que a Deus, está na contramão do Evangelho.
Se morre mais de amor aos filhos do que a Deus, está na contramão. Se morre mais de amor aos negócios do que a Deus, está na contramão. Porque um amor que não tem como fonte primeira o próprio Deus, já está corrompido. Porque também existe um mandamento dizendo que nós temos que honrar pai e mãe. Também existe um mandamento dizendo que nós temos que nos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. É que o amor que vem de Deus é capaz de ser pleno, total, para as necessidades humanas. E se ele está em primeiro lugar, então aí sim, o amor do esposo e da esposa vai ser o mais puro e verdadeiro, porque é chamado a imitar o amor de Deus. Aí sim o amor aos filhos vai ser o melhor, porque também vai imitar o mesmo amor que Deus tem por nós, seus filhos e filhas. Um amor que educa, um amor que perdoa, um amor que é misericordioso, que ampara, que jamais deixa desprotegido. Primeiro entender então que para nós sermos discípulos de Jesus, temos que experimentar e comunicar a força do amor de Deus. Depois, Jesus diz que para viver este amor é preciso coragem, muita coragem. A mesma coragem que Cristo teve ao ponto de enfrentar o sacrifício da cruz e não desistir do amor que ele tinha, que tem e continuar tendo por todo sempre a Deus e a nós. Um amor que não vê a dor do sacrifício, não vê o sangue da injustiça, mas vê a glória, a ação de Deus. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus começa a anunciar o reino, primeiro, os seus seguidores, com muita facilidade, eram expulsos das famílias judaicas ou romanas. Depois, quase que uma grande maioria dos seguidores de Jesus foram perseguidos e muitos foram mortos por causa do Evangelho. Graças ao sangue daqueles e daquelas que não desistiram da palavra, de acreditarem em Cristo, é que hoje nós estamos aqui, recebendo a mesma palavra, o mesmo amor de Deus, para salvar, transformar as nossas vidas. E então Jesus lança duas parábolas para compreendermos as exigências e a importância da palavra na nossa vida e no reino. Primeiro, ele trata dos projetos humanos, que quando são edificados sem a palavra de Deus, desmoronam. Nós já também temos o episódio da Torre de Babel no Antigo Testamento, onde os homens queriam um edifício construído com pedra e betume para alcançar a Deus. Por mais bela que seja a igreja, a catedral, o templo, por mais alto que seja um edifício, eles não conseguem alcançar a Deus. E se são mal planejados, então não são concluídos. Quando nós queremos edificar a nossa vida, lembremos do castelo interior de Santa Teresa de Ávila. E lembremos que para esse castelo temos que ter como alicerce, a base, a palavra de Deus. Quantas famílias são desestruturadas porque a Bíblia fica de enfeite na estante? Porque ninguém, quando vai discutir, primeiro lê um texto bíblico para depois entrar em acordo. Porque ninguém, quando vai dividir a herança, primeiro reza, lê um texto bíblico para ver depois quem vai ficar com qual parte. Porque ninguém pega um texto bíblico para rezar e fazer uso do perdão quando as coisas não dão certo. Por que que os grandes homens, os grandes cientistas, os grandes homens do poder não podem ter ao seu lado, na sua mesa, ou ao menos na gaveta, a palavra de Deus, para olhar, para consultar, para se orientar? Então, quando nós queremos construir algo e deixamos a palavra em segundo plano, não vai dar certo. A palavra orienta a família, a palavra orienta a vocação, a palavra orienta, precisa orientar
a vida humana em todas as suas dimensões. Depois, Jesus dá um outro exemplo. O que nós estamos enfrentando? Com quem nós estamos lutando? Às vezes nós travamos batalhas desnecessárias. Parente brigando por causa de política. Parente brigando por causa de time de futebol. Parente brigando, a coisa mais horrível que existe, por causa de religião. Então, quando nós nos deparamos com os verdadeiros conflitos da vida, nós não temos argumentos, nós não temos, não vou falar armas porque é contraditório ao Evangelho, instrumentos para que essa batalha possa ser resolvida, ou pelo menos evitada, porque Jesus disse, 2 reis estão em conflito, um tem 20.000 homens e o outro 10, para quê? Enfrentar, causar uma batalha que vai ser sanguinária e está prevista, quase que decretada, a derrota. Melhor negociar a paz. Para que permitir que o mal destrua a vida humana, que o maligno coloque as suas sementes, os seus espinhos nas nossas relações, se nós podemos negociar a paz? Para que o marido e a mulher vai ficar 1 mês, 2 meses brigado, se pode depois da discórdia pedir perdão para o outro? Os pais com os filhos, os vizinhos, os amigos, as religiões, os povos e as nações. Para que esperar o derramamento de sangue, sendo que nós temos capacidade, instrumentos e dons o suficiente para resolver os nossos conflitos e as nossas diferenças? Seguir a palavra de Deus, seguir a Jesus Cristo, tornar-se seu discípulo é exigente. Olha o que Paulo ganhou depois de servir o Evangelho a vida inteira. Está velho e na prisão. E ele desiste, desanima, e ele se revolta contra Deus? Não. Das outras vezes ele escapou do apedrejamento, das chicotadas, das condenações. Desta vez ele está tranquilo, combati o bom combate. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A mim está reservado o quê? A morte, o sangue, o martírio dos injustos? Não. A coroa da vitória em Cristo, em Deus. Olha a convicção daquilo que Paulo experimentou em Cristo, comunicou pela sua palavra e agora aguarda na ação de Deus. Mas mesmo na cadeia, ele é capaz de ainda evangelizar. Está lá Onésimo, um escravo, não se sabe por que ele foi parar na prisão, mas Paulo o catequiza. Paulo transforma a sua vida. Se nossas cadeias, presídios fossem assim, né? Catequizassem os delinquentes, os criminosos, convertessem, ressocializassem suas vidas. Mas nem naquela época era assim. E Paulo sabe que Onésimo vai ser livre e vai voltar para a sua comunidade. Como é que nós recebemos os ex-presidiários? Geralmente com desconfiança, no mínimo. Depois, é claro, na maioria das vezes, eles não estão readaptados à vida social, não vão ter oportunidades e, infelizmente, eles voltam para a vida social pior do que quando entraram para pagar por os seus crimes. Mas Paulo acredita na conversão de Onésimo e faz uma carta para a comunidade. Estou velho na prisão e aqui eu tenho um filho. Queria que ele cuidasse de mim ou vocês, mas ele vou deixar livre, vocês não podem. Então eu quero que vocês o recebam. E olha o que Paulo diz, como se recebessem o meu coração. Ele acabou de dizer que não é mais Cristo, não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Então Paulo diz à comunidade, receba Onésimo como se estivesse recebendo o próprio Cristo, para que ele esteja com vocês, à frente de vocês, não seja mais escravo, mas pessoa humana, filho, irmão de vocês. E aí nós entendemos qual é de fato a necessidade e a força que a palavra tem para transformar a vida pessoal, sim, de cada ser humano,
mas a vida da humanidade inteira. Por isso que nós ouvimos na primeira leitura que só o conhecimento humano não é capaz de nos fazer conhecer a Deus. Não é capaz de fazer ordenar a nossa vida. Só com o conhecimento humano a gente apenas vai ser aquele barro primário, frágil, que às vezes até angustia a alma. Mas o Senhor quis que do alto chegasse para nós o conhecimento divino, a sabedoria divina. E os primeiros a nos oferecer este conhecimento do alto foram os profetas que falavam em nome de Deus. E como os profetas foram perseguidos, foram assassinados, e na maioria das vezes não foram ouvidos, Deus manda o seu próprio Filho, a palavra encarnado. João diz na primeira linha do seu evangelho, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E então Jesus veio como homem, foi perseguido, rejeitado, morto e ressuscitado, para aqueles que queiram um caminho verdadeiro, possam edificar a sua vida na sabedoria do alto, e talvez ajudarem o Cristo com a mesma força a evitar todas as consequências do pecado e da injustiça. Nós rezamos no Salmo de hoje, e os Salmos repetem isso com muita insistência, que nós não estamos sozinhos, Deus é o nosso refúgio, precisamos buscar em Deus o nosso refúgio. Fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. O povo de Israel, que sofreu 40 anos no deserto, que sofreu no Egito, chegou à terra prometida. E também nós vamos chegar ao mundo melhor, vamos chegar à vida eterna. Mas para isso, vamos levar a Sagrada Escritura. Alguns de nossos irmãos são reconhecidos porque levam a Sagrada Escritura embaixo do braço, né? Hoje não muito mais, tem umas bolsinhas bonitinhas, né? Mas nós temos que ser reconhecidos porque levamos a Sagrada Escritura no nosso coração. O convite é para que cada um de nós possa ser uma frase da Sagrada Escritura, possa ser um versículo, um salmo da Sagrada Escritura, quem sabe possa ser uma das histórias da Sagrada Escritura, um capítulo, um livro, mas cada um de nós tem que ter em si um pouco da palavra de Deus, para que ela continue sendo a certeza da vida, continue sendo a certeza da salvação, continue sendo a certeza do amor de Deus para a humanidade. Que a palavra guie os nossos passos, fortaleça as nossas fraquezas e coloque em evidência os nossos dons. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.